Olá, dando continuidade aí aos autores, né, as teorias mais recentes, né, da psicologia do desenvolvimento, que contribui para pensar, né, nas contribuições da psicologia para a educação, eu trago agora a teoria psicossocial de Erik Erikson. O Erik Erikson, ele é um autor de base psicanalítica, né, então ele vai trazer e desenvolver muito daquilo que a gente viu na teoria lá do Freud, que era um primeiro momento, né, da psicanálise, para o contexto histórico atual, né? Então ele vai trazer, né, aspectos, né, atribuir também essa teoria e aquela teoria do Freud aspectos sociais, aspectos culturais que vão ser muito importantes para a gente trabalhar dentro da educação. Então, Erik Erikson, ele traz, né, esse nome, teoria psicossocial, justamente por isso. A gente vai entender melhor adiante. O Erich Hamburger Erikson, ele nasceu em Frankfurt, na Alemanha, em 1902 e faleceu em 1994, tendo inicialmente optado pela carreira artística, que é bem interessante, né? Ele foi convidado a trabalhar em uma escola para pacientes submetidos à psicanálise, entrando então em contato com o grupo de Anna Freud. Anna Freud foi filha, né, do Freud, que também tinha um trabalho muito voltado aí para questões educacionais, né? Em 1933, quando se casou com uma canadense, mudou-se para os Estados Unidos, continuando seus estudos em psicanálise, tornando-se o primeiro psicanalista infantil americano. Então, ele traz uma contribuição muito significativa, tanto por ir a levar, né, essa psicanálise para os Estados Unidos, porque, como vocês bem lembram, né, o behaviorismo, o comportamentalismo era predominante, né, então ele desenvolve a psicanálise lá nos Estados Unidos, também contextualizado, né, a cultura estadunidense, e tem esse aspecto interessante. Ele trabalha, né, dentro do campo das artes, e ele vai encontrar, né, com a psicanálise. Eu já tinha falado para vocês como o Vygotsky, né, como as teorias do Vygotsky têm uma ligação muito forte, né, com os estudos, né, ligados à psicologia e arte, psicologia e música, enfim. Dentro da psicanálise a gente tem uma extensa produção mesmo de material de psicanálise e arte, né, ligado ao cinema, à literatura, à música. Então a gente tem muitos elementos dentro da psicanálise, né, pensando que a psicanálise também tem essa característica, né, de uma teoria estruturalista, né, que com base na linguagem principalmente, né, então trabalha muito esses elementos dos significados, né, sentidos e significados atribuídos à linguagem, né, ao falar. Então é muito rico para quem tem interesse, né, vocês vão encontrar muito material sobre arte e psicanálise. Ele nasceu em Frankfurt, filho de Carla Abrahamsen, uma dinamarquesa de família judia abastada, e a mãe já vivia separada do corretor Valdemar Salomonsen, e o menino teve vários sobrenomes. Salomonsen, Abrahamsen, Hamburger e Hamburger Eriksson. E sua mãe casou-se com seu pediatra, né, o pediatra do Eric, quando ele ainda era pequeno. E aí ele vai ter duas meio-irmãs, que recebeu o sobrenome de Hamburger do padrasto, e por muito tempo sua origem foi mantida em segredo. Então tinha uma família assim confusa, né? Uma relação familiar aí meio confusa com esse nome, por isso que ele vai no final da vida aí, né, utilizar esse nome, simplesmente esse nome, né, Erik Erikson, né, o Erik Hamburger Erikson, a partir desse sobrenome dado ao seu pai. Isso vai implicar também nesse aspecto dele de construção da própria personalidade, né? Isso vai impactar nesse interesse dele na busca por teorias da psicologia, né? Porque essa questão da identidade, né, do pai, dele ser meio que escondido por algum momento, né, essa origem dele paterna ser escondida por um tempo, né? Pensando ali, né, para não haver julgamento da mãe e etc. E isso vai impactar na formação identitária dele, né? Então isso vai ser um aspecto importante para a formulação da teoria dele posteriormente. Na escola, na adolescência, então surge essa crise de identidade, e aí um dos aspectos que vai impactar nisso é porque as suas feições nórdicas contrastavam com seus colegas, né? Em sua condição de minoria judaica ida. Então, ele estava ali, né? Ele tinha uma fisionomia muito diferente dos demais colegas, né? Então isso já chamava uma atenção, e como ele era um dos poucos judeus, né, dentro da sala,
isso contribuiu muito também, né, para esse olhar de estranhamento, né, dos colegas, né, o famoso bullying, né, e outras coisas que podem ter ocorrido nesses processos, né. E isso vai impactar na formação de identidade, né, do quem sou eu, né, de onde eu venho, né, já tem essa crise, né, de onde eu venho, de quem eu sou filho, né, quem é meu pai, e aí vem essa crise, né, de quem sou eu, né, no meio desse grupo, né, entre esses pares dessa escola, né, desses lugares que eu frequento. Então essa crise reflete nos sobrenomes, né, que ele usou e na busca pela identidade do seu pai biológico. Ele passou a estudar em um ateliê de artes e vagar pela Europa, né, dormindo muitas vezes ao relento. Isso é um dado bem interessante, né? Ele era rico, uma família abastada, né, uma família abastada, mas ele abdicou por um tempo dessa riqueza e foi viver da arte. Ele foi conhecer, né, a vida, ele foi tentar buscar, né, essa identidade. E aí foi, né? Aí em 1927 ele chegou a Viena e aí na cidade ele arranjou trabalho de tutor de uma família rica e aí ele conheceu, então foi apresentado a Anna Freud, que o analisava, né? Então ele buscou, esse primeiro contato com a Anna Freud vem dessa busca dele mesmo por autoconhecimento, né? Por se compreender e a busca dessa identidade. Então a Anna Freud, como terapeuta, né, analista dele, vai desenvolver, vai aproximar ele, né, da psicanálise. E aí ele vai acabar se envolvendo, né, com pesquisas desenvolvimentais em uma escola infantil e vai se casar posteriormente com a coreógrafa e educadora canadense Joan Serson, né? Então, a partir desse contato com a Anna Freud, ele vai, como ela tinha esses trabalhos também meio muito ligados aí a questões voltadas, né, para a educação, né, para o estudo do desenvolvimento de alguma forma infantil, é, a, o Erik Erikson vai ter contato, então, né, com estudos ligados ao desenvolvimento, né, dentro de uma escola infantil. E isso vai ser importante também, né, para ele se enveredar para a psicologia. Ele vai desenvolver, então, uma nova identidade quando, em 1933, a família imigrou para os Estados Unidos e assumiu um novo nome, Erikson, né, filho de Erik, conforme a patronímia escandinava. Então, ele foi naturalizado americano com pouco tempo. Ele abriu uma clínica para terapia infantil e lecionou em Harvard, Berkeley e Yale, mesmo sem um diploma universitário, né, o que ele é chamado de professor, se não me engano, professor catedrático. Não sei se é isso certo, depois tenho que conferir. Mas, enfim, ele lecionou porque, né, ele tinha uma formação específica em psicanálise, né, que poderia contribuir dentro dessas instituições. Então, ele vai se envolver em pesquisas etnográficas entre os Sioux, né, reportando e desraizando e a ruptura, né, identitária em conflito com a ampla sociedade americana. Então, ele vai estudar uma tribo, né, uma comunidade originária, né, acho que era uma comunidade originária indígena, e vai tentar entender, né, como ela se diverge, ou como ela se diferencia, né, as diferenças identitárias, né, dessa tribo em relação à sociedade americana em geral, né? Então, cada vez ele vai levando mais em consideração, né, os elementos da história, antropologia, filosofia, teologia, política em artes e trabalho. Então, ele foi cada vez mais lendo, né, e tendo contato com esses outros referenciais que vão contribuir também para a constituição aí da sua teoria. Aí isso, a sua constituição, a sua consciência também, né, dos fatores sociais e ambientais, bem raras, consideradas raras para os psicanalistas da época, aproximou ele também, né, de pesquisadores da nascente cibernética. Ele permitiu que ele fizesse análises bibliográficas profundas de Lutero, Gandhi, Hitler, com um método psicanalítico. Então, o que acontecia? O método psicanalítico era bem mentalista e era aquele método de clínica mesmo, um atendimento mais clínico, que era voltado ali para essa relação mais individual entre psicanalista, analista e paciente. Aqui ele vai ter uma visão mais ampla, assim, mais social, né? E vai trazer aspectos de personalidades mais amplas, né? Ou personalidades importantes de alguma forma, né? Então, quando ele traz esse estudo, né, específico dessas pessoas, ele traz um estudo de personalidades, de identidades diferentes.
E aí a obra dele mais conhecida é Infância e Sociedade, publicada em 1950, com seus ensaios e teorias desenvolvimentais, que deu reconhecimento amplo, né? Foi a partir desse livro que ele ficou bastante conhecido. Ele realmente é um autor muito citado, muito conhecido no meio da educação, né? Da psicologia do desenvolvimento em geral, da psicologia da educação. Nesse livro, então, em seu capítulo 7, aparece a teoria que é mais conhecida, né? Que é a teoria que a gente vai falar um pouquinho aqui, que é a teoria das 8 idades do homem. Ele elabora uma teoria que é muito similar àquela ideia dos estádios, né? Só que ele fala muito das especificidades desenvolvimentais de cada idade, né? De cada faixa etária. Então ele vai pegar diferentes fases da vida e vai trabalhar, né? Aspectos, né? Ele vai envolver todos os aspectos, né? Mas principalmente aspectos psicológicos da personalidade que vão ser desenvolvidos e conflitos que precisam ser resolvidos em cada um desses estágios para que a pessoa possa ir para um estágio, avançar, né? Para outro estágio, né? Então ele vai pegar, né, esses conflitos, né, que são comuns em determinadas na maioria das populações, né, geralmente ele pega questões que são generalizáveis, que vão impactar nessa constituição da identidade em cada estádio da vida, né, cada fase da vida. Então, Erik Erikson distinguia-se de Freud em vários aspectos. Erikson acreditava que a construção da personalidade não se limitava às fases cruciais da infância, mas por toda a vida. Então, Freud ele se voltou ali, né, para o desenvolvimento psicossocial da infância. O Erikson acreditava que esse desenvolvimento ele ocorria de uma forma mais ampla ao longo da vida, né? Então, o foco de Erikson no ego fez que ele considerasse fatores externos, ambientais e culturais na formação psicossocial. Então, ali o Freud trabalhava muito mais com essas relações mais próximas, né? Essas relações familiares que impactavam ali no desenvolvimento do ego e um peso muito grande no superego, né? Nessa individualidade da formação do ego ali, nessa criação do superego, que tem um aspecto, por mais que absorva, né, elementos culturais, é uma coisa muito mais particular, muito mais individual. Aqui o Erikson traz um peso muito grande dessa cultura, né, de como esse superego ele é moldado, ou influenciado, né, por essa cultura também, né, não só pelos aspectos individuais. E aí, então, a interdisciplinaridade e a apresentação de suas teorias em evidências nas humanidades e ciências sociais garantiram sua aceitação fora dos círculos psicanalíticos, principalmente na psicologia do desenvolvimento, né? Que é aí essencial para a gente pensar a psicologia e a educação. Então, pensem aí, né? Como ele traz uma leitura de outras áreas, ele traz esse aspecto humanístico, né? Esses aspectos sociais, culturais também, para suas teorias, né? Ele absorve um pouco dessas outras áreas, né? Isso permite que ele leve, né, sua teoria para o campo educacional, por exemplo, para o campo de psicologia do desenvolvimento, e seja aceito, né? Que as suas teorias sejam aceitas porque elas são contextualizadas dentro dessa organização. E aí vem essa teoria, né, a partir desse desenvolvimento dessas 8 idades do homem, né, que ele apresenta no seu livro, ele rascunha, né, o que seria aí considerado os estágios psicossociais do desenvolvimento, segundo Erik Erikson. Então, algumas vezes nos surpreendemos divagando se seria possível reinventarmos ou se somos condicionados a uma armadura de personalidade desenvolvida no passado, principalmente na infância, né? Então, a psicanálise traz um peso muito significativo, né, para o desenvolvimento moral e isso vai envolver também, né, a construção dos mecanismos de defesa, a abertura da pessoa para a própria abertura da pessoa para a aprendizagem, né, de como ela apreende o mundo, como ela enxerga o mundo, né? Isso vai impactar o desenvolvimento cognitivo, vai impactar a disponibilidade cognitiva da pessoa em aprender, né? Então isso tem um aspecto. E aqui a gente, como a psicanálise, ela contribui para a gente muito nesse olhar sobre as relações com o aluno, né? Sobre compreender esse momento do aluno, não só no sentido cognitivo, mas também no sentido, né, psicológico, porque, né,
querendo ou não, o professor, né, como um agente de formação, ele vai impactar muito, né? Vocês viram em Vygotsky como a formação intelectual, a formação aí das habilidades, né, mas a formação, o desenvolvimento em geral vai impactar no desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Então isso vai impactar no desenvolvimento da personalidade, desenvolvimento pessoal, e as próprias relações que são estabelecidas ali com os colegas e com o professor vão ter um impacto. Então é interessante que a gente conheça também, né, esse aspecto do desenvolvimento que, de alguma forma, vocês, como professores, vão influenciar, vão contribuir, né? Então é interessante ter uma noção sobre isso. Então, o psicanalista e pesquisador do desenvolvimento psicossocial teuto-americano Erik Erikson não somente argumentava que era possível mudanças pessoais, como também mapeou esses estágios, fez um mapeamento desses estágios, e para Erikson a personalidade se desenvolvia pela resolução de tensões, né, ou desafios entre várias etapas ao longo da vida. Então, a cada momento da vida, a gente estaria sujeito, né, a mudanças muito significativas, a tensões, né, a desafios, né, que precisariam ser, de alguma forma, né, superados para você alcançar, de certa forma, a plenitude, né, da vivência do próximo estágio. Isso principalmente em termos psicológicos, né, da personalidade, mas, como a gente já disse, são impossíveis de se dissociar, né, de aspectos cognitivos, da disponibilidade da pessoa em aprender, enfim, né. Então, os 8 estágios, né, segundo o desenvolvimento psicossexual, segundo Erik Erikson. O primeiro, né, envolve, aí ele cita envolvendo cada tensão de cada fase, né. O primeiro estágio, né, haveria uma tensão entre confiança e desconfiança, que iria mais ou menos até os 2 anos. A gente vai explicar cada um item por item. O segundo seria uma tensão entre autonomia versus vergonha e dúvida, que varia entre 2 e 3 anos. O próximo seria da iniciativa versus culpa, que iria entre 4 e 5 anos, seguindo aquela lógica dos outros autores, né, que são idades aproximadas. O outro estágio seria de diligência versus inferioridade, entre 6 e 11 anos, mais ou menos. O próximo estágio, né, o quinto estágio, seria de identidade versus confusão de identidade, predominante aí na adolescência, né, entre 12 e 18 anos. Depois, entre 19 e 40 anos, a gente teria uma tensão entre intimidade versus isolamento, né, aquela fase, principalmente, que estão estabelecidos os relacionamentos interpessoais, né, amorosos. O próximo estado teria a ver com essa tensão entre generatividade e estagnação, mais ou menos aí entre 40 e 60 anos. E aí depois dos 60 anos, né, o restante da vida, a gente teria esse desafio, essa tensão entre integridade e desespero. Os termos às vezes podem tornar confuso, né, a compreensão, mas a gente vai explicar cada um deles, né, lembrando também, né, que isso aqui é pensado por uma cultura geral, mas ele desenvolve esse modelo com base nas questões da época, né, que por mais que não seja uma teoria tão distante, mas a gente tem vivenciado, né, uma mudança cultural muito rápida, né. Antigamente a gente via, né, que as mudanças contextuais, né, as mudanças culturais aconteciam depois de, sei lá, séculos, né, depois décadas, e agora a gente está vendo que essas mudanças acontecem muito mais rápidas, né? Tem a ver com a exceção tecnológica, né? E tudo que a gente tem vivenciado, né? De uma forma muito mais acelerada, né? Mas ele baseia isso, né? Na experiência geral, na experiência cultural mais recorrente das pessoas no Ocidente, né? Também tem essa diferença, possibilidade de diferenças em outras culturas, mas por mais que possa ser que todas as pessoas não vivenciem, né, esses mesmos estágios, dão uma noção, né, ou uma base de como a gente pode pensar também essas questões em outras culturas ou em outros momentos históricos, né, que isso vai também impactar essa mudança nessas idades, né, desses estágios, como a gente vai ver numa aula sobre adolescência, por exemplo, né, que já culturalmente foi muito modificado. Então, o primeiro estágio seria esse estágio de confiança versus desconfiança, que iria até mais ou menos 2 anos.
Aqui ele não descarta nada que os outros autores falaram, né? Nada do que o Freud fala lá nas fases do desenvolvimento psicossexual, mas ele dá uma ênfase aqui a essas tensões, né? Nesse estágio, então, para Erikson, o bebê interage com seus cuidadores próximos, né? Então, essa relação bem próxima mesmo com os pais, né? com os cuidadores, e desses primeiros atos de socialização surge um sentimento de segurança que desenvolverá a confiança nas pessoas e no ambiente. Então, esse é o momento que a criança vai desenvolver essa característica de confiança, né? Aqui ele vai aprender a confiar nos outros, né? Ele vai aprender simplesmente a ter essa possibilidade de abertura para o outro, né? Então, aqui bem numa fase bem inicial, mas isso vai ser importante. E aí, comportamentos de insegurança, desconfiança e ansiedade seriam efeitos colaterais da negligência nessa fase. Então, uma criança que ela sofre um abandono ali, ela sofre negligência dos pais, né? Pais que não dão, não trazem esse aspecto mesmo, né? Na interação mesmo, né? De dar uma segurança para esse bebê, do cuidado mesmo, né? Do cuidado básico com esse bebê, isso pode ser um fator desencadeador para essa desconfiança, né? Para essa insegurança. Então, aí, pegando, né, elementos próprios da psicanálise, o Erikson vai falar que esse é um momento crucial para o surgimento, né, dessa tensão. Uma vez, então, que você tem você estabelece nessa confiança, e isso dá base para, né, você avançar, né, ou se desenvolver esses aspectos de confiança, ou, né, no sentido negativo, desenvolver mais insegurança, né? O segundo estágio aí do desenvolvimento psicossocial do Erik Erikson, né? Então, psicossocial, que envolve os estágios, voltando, né? Psicológicos, né? Psíquicos, ligados aos relacionamentos, né? As relações com o outro, por isso psicossocial. Esse estágio, que seria entre 2 e 3 anos mais ou menos, seria o estágio da autonomia versus vergonha e dúvida. Então, seria a fase daí de aquisição da linguagem, que coincide com o senso de autonomia. A criança começa a entender que é um ser social, né? Ela consegue entender, né, que ela é um ser entre outros, né, e aprender a manipular os objetos, né? Então, ela consegue, ela tem uma certa, ainda mais se ela já tiver uma boa consciência, uma boa confiança estabelecida, né, ela já consegue manipular os objetos de uma forma mais segura, né? Então, ela consegue ser ela própria de alguma forma, né? Então, ser ela própria é aceitável nesse círculo social, e isso vai desenvolver sua autonomia. Então, quando os pais, né, muitas vezes vão permitir que essa criança, né, é importante, né, a gente viu em outros autores como é importante permitir que a criança explore, ela experiencie, né, que ela vivencie, que ela participe ativamente mesmo, né, dos momentos, das brincadeiras, que ela seja ativa, que ela tenha atividade, tenha essa liberdade mesmo para poder explorar, né, lógico, com a devida supervisão. Mas acontece muitas vezes, né, que esse é um momento que a criança vivencia também muitas críticas repressivas, né, que vão causar aí sentimento de dúvida ou vergonha, né? A vergonha seria uma raiva de si mesmo pela exposição à censura, né? Então, o bebê é aquela pessoa, né? A criança é o reizinho da casa, né? O príncipe, a princesa, né? Então, ela tem toda aquela atenção, toda aquela supervalorização que é dada em alguns momentos, mas aí do nada ela tem uma repressão, né, que ela não pode fazer aquilo, né? No momento ela pode fazer tudo, em outro momento não pode fazer, né? Isso gera uma confusão, isso gera um conflito, né? O que é natural, né? Quando essas críticas, né, fazem algum sentido para a criança, né? Quando ela é feita nas dosagens adequadas, né? Isso vai depender, né, da individualidade de cada criança. Essa criança vai poder entender, né, que existem momentos para uma autonomia, e tem momentos, né, que ela tem que se conter, né? Mas isso também vai ser desenvolvido ao longo da vida. Mas o excesso disso, né, pode então trazer uma inibição, né? Tornar essa criança menos extrovertida, né? Uma criança mais introvertida, realmente por medo desse julgamento externo, né? Porque ela ainda não tem condições de compreender isso totalmente, né? Então aqui precisa ter uma condução, né, dessas regras, né? Não é deixar
totalmente livre, mas ter uma certa um cuidado maior, né, em como colocar esses limites, né, já que a criança ainda está no processo de compreensão do mundo. E aí a gente tem, né, entrando, envolvendo, muito ligado a esses estágios anteriores, né, esse momento dos 4 a 5 anos que vai entrar aí vocês entenderam, a criança, ela passou ali para o estágio, né, que ela adquiriu confiança ou insegurança, e depois ela tem essa questão se ela vai ser mais extrovertida ou inibida, e aqui a gente tem essa relação, essa tensão entre iniciativa e culpa, né? Então, uma vez que ela tem desenvolvido essa autonomia, né, a criança parte para a iniciativa. Se ela desenvolveu esses processos anteriores aí de uma forma legal, ela vai ser uma criança que consegue tomar a iniciativa, que ela consegue tomar a frente, né, das ações, das atividades, né? Ela consegue manter aquela autonomia, né, do estágio anterior e tomar a iniciativa. E aí ela consegue aplicar suas capacidades físicas e mentais para expandir em outras áreas de forma criativa e social, e amplia sua rede social além da família imediata, alfabetiza-se e desenvolve a imaginação, né? Aspecto aí essencial, né? Para a capacidade criativa, enfim, né? E também para a capacidade do desenvolvimento aí, né? De aspectos simbólicos, né? Posteriores, já que aqui ela está naquele estágio muito próximo ali do que o Piaget fala mesmo, né, de uma apreensão do mundo de uma forma mais concreta, né, a necessidade do concreto. Aí a gente tem então os mesmos brinquedos, eles vão ganhar funções diferentes e o mundo ao redor é mais explorado intensamente. Então a criança vai conseguir trabalhar mais ludicamente, né? Ela vai conseguir dar novas funções àqueles brinquedos, àqueles objetos, né? Isso permite também que ela veja o mundo de ângulos, né? Diferentes, né? Então a iniciativa ou a falta dela, né, vai gerar responsabilidade, que vai ser internalizada na forma de culpa, né? Então, uma vez que eu tenho iniciativa, né, eu preciso me responsabilizar de alguma forma por essa atitude, né, pela resposta que é dada, né, no ambiente. Então isso vai ser importante para que a criança, né, crie esse sentido, né, de culpa, que vai ser importante para o sentimento de responsabilidade. E aí, tudo, como eu falei, né, todos esses estágios vão depender da intensidade de como isso é vivenciado, de como isso é colocado, né? Um excesso de culpa pode ser prejudicial, com certeza vai ser prejudicial, né? E vai interferir lá naquele processo, né, de segurança mesmo da criança, de confiança da criança, né? Então, uma excessiva culpabilização vai ser interiorizada e pode se tornar algo negativo, né, para essa pessoa, né? Pode tornar, né, ela ainda mais inibida. Depois, aí, entre os 6 e 11 anos, né, que seria esse estágio, né, desse momento que a criança está totalmente inserida no ambiente escolar, a escola toma ela ocupa um espaço muito grande na vida dessa criança, né? A gente entraria nesse estágio aí de diligência versus inferioridade, né? Então, ela está aqui nessa relação com os outros, né? Uma relação de muita comparação com os outros também, né? E a gente tem um momento que a liberação da criatividade é um verdadeiro dique que se abre, né? A gente tem uma criatividade em expansão, né? A criança, se ela desenvolveu bem esses estágios, ela é muito criativa, ela tem muitas ideias, ela imagina muito, né? Então surge a necessidade de controlar a imaginação, direcionar o foco criativo para processos de socialização formal, principalmente a educação. Então toda essa energia, né, que a gente pode pegar aí com base da energia libidinal, né, toda essa imaginação, essa euforia que a criança tem, né, essa energia aí que é difundida de várias formas, a ideia então é que ela seja direcionada, né, organizada pela educação, né? Então a educação vai ter um papel muito grande de organizar isso, né, de organizar essa imaginação, de levar isso para o campo, né, da intelectualidade. Então a industriosidade, né, a diligência e a perseverança são recompensantes, né? Contudo, se há muita cobrança ou inadmissão de falhas, pode surgir uma desmotivação e sentimento de inferioridade. Então, aí, quando a criança tem essa industriosidade, nessa capacidade de criar, de construir, né, de
elaborar as coisas, essa diligência, né, que envolve essa capacidade de ser ativo, aplicado, zeloso e cuidadoso, né, com os objetos e com as coisas ao seu redor, e a própria perseverança, né, são recompensantes para a criança, né? Então ela tem uma resposta positiva, né? Mas quando ela entra nesse processo mesmo de muita cobrança, né, de excesso de cobrança e ser incapaz de admitir que ela possa falhar, né, pode surgir um sentimento mesmo de desmotivação, né, então ela pode se sentir superior em relação às outras crianças. Seguindo então aí para o próximo estágio, a gente entraria no estágio que é a famosa adolescência, né? A gente entra no estágio da puberdade, que existem mudanças muito significativas, né, a nível corporal. Aqui a criança, o adolescente, né, pré-adolescente para adolescente, ele sai daquela relação muito próxima com os pais, né, e ele começa a entender, né, um pouquinho mais sobre o que é ser autônomo, né? Ele tem essa necessidade mesmo de busca de identitária mesmo, né? Ele começa a entender que tudo que ele viveu até então era muito baseado no desejo dos pais, dos cuidadores, né? Da sociedade em geral, e que ele precisa de alguma forma se conhecer, né? De ver quem é ele para além disso que foi construído, né, pelos outros, né? Então ele tem essa necessidade mesmo de construção de identidade. Então ele vai conhecer outros grupos, né? Ele vai vivenciar muitas amizades, né? Ele vai se aproximar muito dos amigos, dos grupos, das tribos, né? Urbanas, em alguns contextos, né? Não sei se hoje para vocês isso é tão marcante, mas alguns anos atrás era muito marcante isso, as tribos, né? Os grupos que se identificavam com determinado tipo de coisa, né? Sei lá, grupo de pessoas que ouvem um determinado estilo de música, que frequentam, que praticam um determinado tipo de esporte, enfim, né? Então, na adolescência, vai dominar, né, essa demanda pela identidade, a intenção entre ser diferente e se conformar às normas de algum grupo para ser aceito gera essa crise de identidade, né? Então, eu quero ser diferente, eu quero ser eu mesmo, mas para eu fazer parte de um grupo, eu tenho que assumir, né, algumas características desse grupo, né? Eu tenho que aceitar também algumas características que são herdadas, né, dos meus pais, né, da minha família. Então isso gera alguma tensão, né? Então a pressão para assumir também existe essa tensão, né, para assumir um papel na sociedade, aquela cobrança de quem você, né, que carreira que eu vou seguir, qual que é o meu lugar no mundo, né, quem sou eu na minha família, quem sou, com quem eu vou me relacionar, tem todo esse conflito relacionado à sexualidade, todos esses aspectos, né, vão acontecer. Então tem também toda essa questão ligada aos aspectos mesmo individuais ali da formação da sexualidade, né? Esse conflito entre desejar, né? Os tabus e as inibições que são criadas a partir da cultura, né? A partir do que não é socialmente aceito e o que é socialmente aceito, né? O que ele deve ou não fazer do seu desejo, da sua sexualidade, né? Então isso também vai impactar no conflito. Vocês veem que na teoria do Erik Erikson entra muito essas características culturais, sociais, né? No desenvolvimento psicológico. Então isso vai ser acompanhado também pelas drásticas e autoconscientes transformações biológicas. O adolescente muda muito rápido, né? Inclusive seus traços de personalidade, né? Às vezes ele não se reconhece nos novos papéis, isso vai criar uma confusão, aquele momento de entender se aqui eu sou criança, aqui eu sou adulto, né? Para algumas coisas eu sou responsabilizado como adulto, para outras coisas eu não tenho idade, então eu não tenho autonomia para realizar determinado tipo de atividade, mas para outras coisas eu sou tratado como um adulto, né? Como se eu tivesse que dar uma resposta como se eu fosse adulto, então isso gera um conflito, também uma confusão. E aí depois a gente faria, né, depois da adolescência, agora depois a gente vai entender que essa adolescência aqui, hoje em dia, ela se estende um pouco mais, né? Mas pensando, né, num contexto aqui que o Erik Erikson traz, a gente teria uma fase, então, que entraria no momento
de conflito aí entre tensão, né, entre intimidade e isolamento. Seria mais ou menos entre 19 e 40 anos, né, um tempo muito longo, mas seria esse momento que tradicionalmente, né, as pessoas elas saem de casa, elas entram no relacionamento e elas constituem família, né? E aqui elas vão ter essa relação meio, uma vez que elas estabeleceram bem a identidade, elas vão se aproximar de uma outra pessoa, né? Então a pessoa vai se aproximar de outras conforme os valores, gostos, interesses, né? Que em conjunto formam essa mesma identidade. Então ela vai geralmente as pessoas buscam pares com alguma coisa em comum delas, né? Para que haja são fatores que vão ajudar, né, nessa proximidade, ter alguns traços em comuns, alguns gostos em comum. E essa socialização em faculdade, trabalho ou relacionamento íntimo mesmo vai requerer uma identidade forte, né? Saber o que quer, né? Manter essa identidade, né? Esse interesse, ao mesmo tempo que você entende que para se aproximar, né? se relacionar com outra pessoa, você tem que ceder muitas coisas, né? Então isso gera um conflito, né? Eu preciso ser eu mesmo, mas eu preciso abrir mão de certas coisas, né? Para poder me relacionar com o outro. E aí a incompreensão mútua ou não, né? De outros sujeitos ou a dificuldade em forjar relações íntimas podem empurrar a pessoa para o isolamento, né? Então entre esses 19 e 40 anos é comum que assim, pode ser comum, né? Que as pessoas entrem nesse conflito, né? Ou de estabelecer uma intimidade muito próxima com as pessoas, né? Ou com pessoas específicas, com par e etc. Ou ela pode se isolar, ela pode evitar esse relacionamento interpessoal, essa exposição social, justamente porque ela não se sente confortável, né? Ela não tem uma identidade, né, tão bem estabelecida, e aí ela, toda vez que ela entra em contato com essas pessoas, isso gera alguma angústia, algum sofrimento e uma confusão, e ela opta muitas vezes pelo isolamento, né? Então há aquela questão, né? O exemplo que eu vou trazer aqui é muito ruim, né? Um clichê, né? Então aquela pessoa que opta, né? Por ser, ou a pessoa vai ser aquela pessoa que se relaciona e casa e vai desenvolver uma família, ou aquela pessoa que fica para tio, né? Não necessariamente vai ser uma pessoa que não tem uma dificuldade para se relacionar, né? E tem algum aspecto aí não desenvolvido, mas o Eric coloca isso como um conflito, né? Mas não pode ser que uma pessoa tenha optado também por esse isolamento de uma forma consciente, né? Então isso tem a ver com a própria construção aí da individualidade de cada um. E aí depois a gente entra, né, num período que vai mais ou menos aí dos 40 a 60 anos, que seria o momento aí de generatividade versus estagnação. Então o que acontece? Uma vez que os pais, né, a pessoa, ela já teve aquele momento, né, de busca da carreira, muitas vezes entre essa idade as pessoas estão estabelecidas, né, na carreira, elas têm um desejo muito grande de generatividade, né, de deixar algum legado, de deixar alguma coisa para os filhos, né, para os sucessores, né? Então existe esse interesse, ao mesmo tempo que a pessoa pode lidar com esse conflito, né, de estagnação, né? Olha, vivi tanto tempo, né? Estou estagnado profissionalmente, emocionalmente, não sei o que eu quero realmente fazer com a minha vida, né? Já consegui alcançar um certo equilíbrio, né? Profissional, ou então, enfim, né? Quero mudar de profissão, não estou satisfeito. Então isso tudo gera um conflito, mas alguns dos conflitos anteriores, né, identitários, etc., geralmente nessa idade já estão mais superados, né? O amadurecimento aí é significativo em vários aspectos. Então a socialização adulta anterior pode resultar em uma carreira, família ou amizades duradouras. Aqui começa uma atividade reflexiva de transmissão dos bastões. Então é o tempo de educar seus filhos, e socialmente é quando se torna comum engajar-se em causas com uma articulação maior e menos com improvisos ou paixões espontâneas. Então a pessoa não vai se buscar tantas atividades assim momentâneas, né? Ela busca deixar alguma coisa mesmo, aquela ideia de deixar um legado. E aí o papel profissional requer tanto reconhecimento quanto influência em seu meio.
inclusive além das recompensas meramente utilitárias, né? Então, se os projetos frustram ou sua autoavaliação não é satisfatória, há uma estagnação e autossabotagem, né? Então, há aquela necessidade mesmo de recompensa, mesmo aquela recompensa mesmo financeira, né? Os mimos, alguma coisa, para a pessoa sentir ali que ela conquistou, né, o que ela queria, o que geralmente se espera, né? Ou a sociedade impõe que você precisa ter conquistado até essa idade, né? E aí se você vê, às vezes chega lá no trabalho e vê que você não conquistou aquilo que você queria, né? Que você está numa posição insatisfatória, né? Ou infeliz, isso pode criar mesmo uma insatisfação e você se sentir estagnado e começar a se auto-sabotar também, né? No sentido de não buscar aí, né, outras formas de viver, de aproveitar, né, essa vida, né? E é lógico que tem impacto social de vários elementos, né? Cobranças do trabalho, etc. Tudo isso pode impactar também nesse processo. E por fim, o último estágio seria esse da integridade versus desespero, né? Que vai aí dentro de 60 anos e o resto da vida. Aí uma vez, né, que a pessoa se dá conta, né, que ela conseguiu, né, já passou pelas crises, né, identitárias anteriores aí, né, pela crise de identidade, pelas conquistas, né, profissionais, pessoais, né, ela entra aqui numa fase que ela começa a perder muito pessoas, né, ela já venciou uma maturidade, ela já tem uma vida longa, né, mas até aqui ela já passa a contabilizar, né, o número de pessoas, de entes, de pessoas queridas que ela perdeu. Isso vai impactar também no senso dela de entender, né, essa proximidade com a morte, né, essa proximidade com o fim da vida, né, e o que ela vai fazer daqui em diante. É um momento que muitas vezes a pessoa está próxima ali, ou já se aposentou, né, aqui isso muda um pouquinho com as últimas atualizações, né, das previdências, e da mudança também, né, do estilo do tempo de vida das pessoas, que mudou muito, né, a qualidade da velhice, da saúde na velhice hoje é outra, né? Mas geralmente aqui, pensando alguns anos atrás, 60 anos uma pessoa realmente estava idosa, né? E era uma pessoa que geralmente já estava aposentada, já estava ali pensando mesmo no que fazer do que lhe resta da vida, né? E aí é a fase que entra então essa fase de balanço. A pessoa madura vai refletir sobre sua vida, sua história e o legado dela vão ser avaliados o tempo todo, né? Eu tive uma boa vida, né? Eu fui uma boa pessoa, né? Eu conquistei aquilo que eu queria, né? Ou pensar também, né, como as outras pessoas foram comigo, né, durante minha vida. E quer por arrependimento ou gratidão, a pessoa pode se tornar mais doce, né? Ou quer por revolta ou indiferença, né, uma pessoa amarga que liga menos para a opinião alheia, né? Então, você já deve ter lidado, né, com pessoas idosas, né, que quando chegam na velhice se tornam uma pessoa doce, muda a personalidade. Então, às vezes era uma pessoa muito severa durante a vida e chega na velhice ela se torna uma pessoa mais doce, mais afável, né? Mais acessível. E tem outras pessoas que realmente se tornam rancorosas mesmo, né? Se tornam amargas, né? Chegam numa velhice e criam uma personalidade ali muito difícil de lidar, né? É muito dura. Então, contudo, né, se não houver um sentimento de realização, né, compreender que a vida valeu, né, de alguma forma de ser vivida, a tendência é um desespero, né, a não conformidade com esse fim da vida, né, a pessoa não aceita, né, que esse tempo, né, é limitado, né, e como ela acredita que ela não usufruiu desse tempo da melhor forma possível, ela passa a ter essa sensação, né, de não aceitação dessa proximidade com o fim da vida. Isso gera esse sentimento mesmo, né, esse conflito desesperador, né? Eu vou morrer, não fiz nada da minha vida, né? Enfim, eu estou dando exemplos aqui bem simplistas, né? Porque a gente não é a nossa intenção aqui aprofundar na teoria de uma perspectiva psicológica, né? Mas então, entendendo, né, essa teoria em geral, a intenção é pensar em como essa teoria pode contribuir, né, para a educação. Então, pensando no que a gente viu até agora, né, a não resolução satisfatória de uma fase, né, de um estágio aí do desenvolvimento psicossocial, afetaria as fases subsequentes, né, implicaria aí em efeitos, né, para as fases
subsequentes. Porém, né, Erik Erikson acreditava que a terapia poderia encontrar meios para superar e compensar o estágio de deficiente, né? Então, aqui a gente entra, né, na importância de um trabalho integrado também, né, com outros profissionais, né? E o profissional da psicologia, da assistência social entra aí como um ator muito importante, né, nos processos educacionais. E a gente entender aí também que algumas situações, né, que acontecem, né, dentro de sala de aula, né, alguns posicionamentos de alunos, né, algumas dificuldades de relação que a gente vai estabelecer, né, até mesmo não só do aluno, né, mas também em nós mesmos, né, enquanto professores, enquanto docentes, enquanto profissionais, a gente entender. Muitas vezes a gente pode ser abarcado por sentimentos de insuficiência, né, de eu não sou capaz de dar conta dessa turma, essa turma é muito difícil, né, não vou dar conta disso, e esse sentimento constante, né, pode ter, na verdade é um sentimento que ele pode ser de alguma forma, né, trabalhado, né, melhorado, né, e assim, de certa forma a gente consegue, por meio, né, da terapia, né, do apoio também, né, das redes de apoio, né, que são estabelecidas, melhorar, né, nesses aspectos, no sentido, né, de ter mais autoconfiança, né, de ter mais segurança para trabalhar, enfim. E aí entram questões também que são culturais, né, e a gente pode atribuir aí aspectos dos contextos, né. Então, o professor ele precisa ter uma rede de apoio, ele precisa ter acesso à saúde mental, condições, né, para desenvolver, né, estar bem consigo mesmo, né, ter uma qualidade de vida, ao mesmo tempo que ele precisa ter uma equipe ali que vai dar um apoio, um aporte não só pedagógico, mas psicológico, social. E aí a gente tem um avanço, né, nesses últimos anos, isso se deve em parte, muito em parte, né, boa parte ao trabalho dos conselhos de psicologia que brigaram, né, muito pela obrigatoriedade, né, de inclusão de profissionais da psicologia e assistência social dentro das escolas. Então, isso foi um avanço, né? Então, eu tenho um aluno muito problemático, eu estou lidando com vários problemas em sala de aula. Não, você não é obrigado, enquanto professor, a dar conta sozinho dessas questões. Você precisa ter uma equipe, né, que te dê um apoio, né, um suporte. Esse aluno apresenta esse problema ali psicossocial, eu como professor, né, por mais que não seja psicólogo, estou ali no cotidiano, eu vejo que há alguma coisa ali que não está legal com aquele aluno, eu preciso ter alguém, uma equipe pedagógica que possa me auxiliar, né, porque eu possa encaminhar, e aí essa equipe pedagógica encaminha então para o psicólogo da escola, né. Então a gente precisa de uma equipe multidisciplinar que vai ajudar nesses momentos, né, porque muitos dos conflitos que acontecem, né, dos desafios que a gente vai enfrentar vocês vão enfrentar dentro de sala de aula, né, eu falo a gente porque eu também já tive vivências, né, em ambientes de ensino regular, de ensino integral, enfim, né, que a gente enfrenta, né, não são de origem necessariamente pedagógica, não são de origem somente didática, né, são de origem emocional, psicossocial, e vão impactar no nosso fazer, né, docente, vão impactar na nossa sala de aula ali, né, nas nossas práticas cotidianas. Então, ter uma noção um pouquinho desses aspectos também nos ajuda. E ajuda também a entender que uma pessoa, né, dar aula para um adolescente vai ser uma coisa, né, vai envolver algumas questões ali que que a gente vai ter que adaptar a nossa forma de ser docente ali, né, nossa didática, nossa dinâmica, nossa metodologia para se adequar, né, a esse público, né, ao mesmo tempo que a gente precisa entender que o idoso ele vai ter uma outra postura, que ele vai ter uma necessidade de que a gente utilize, né, uma outra postura didática, né, talvez, né. Por exemplo, um adolescente, um jovem, ele pode estar muito motivado a aprender música ali para ter uma profissão. Um idoso, ele talvez já tenha vivido, né, aquele momento profissional dele e ele simplesmente queira aprender, né, o instrumento ali para passar o tempo, para um hobby. Então, a gente precisa entender, né, que até ali no nível de cobrança, né, quais os objetivos dessas pessoas, né? Então,
você compreendendo essas diferenças, né, de idade ou desses conflitos que as pessoas trazem em cada fase da vida, vão ajudar vocês a organizarem, né, as formas de abordarem esses alunos, né, nessas diferentes fases da vida. Por fim, é isso. Espero que vocês tenham conseguido, né, a acompanhar um pouquinho a teoria. Ela não é muito difícil, né, então também não aprofundei demais, mas ajuda a gente também, né, a pensar aí posteriormente, né, nas disciplinas de didática e gestão do cotidiano escolar. Isso, essa teoria pode contribuir aí para vocês pensarem também nessa postura didática, nessa posição enquanto professores, nessa relação e nessas metodologias que vocês vão estabelecer para cada perfil, né, de turma, né, pensando também nessas questões temporais aí, né, de idades, né, de diferenças etárias. Por hoje é isso, muito obrigado e até a próxima.